Glória a Deus. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus, no nome santo. Alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Aleluia! Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus, no nome santo, alegre canto, lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Aleluia! A paz do Senhor Jesus a todos os que nos ouvem, aqueles que posteriormente estarão aí ouvindo também hoje esse estudo da palavra, né, edificando na rocha. Nós precisamos, estamos vivendo momentos em que mais do que nunca tenho dito aqui, que examinar as Escrituras. E hoje, até com caráter de urgência, eu quero trazer uma palavra aqui muito importante para os nossos dias. Muito importante. Eu recebi no Zap hoje, né, um determinado pastor, por questão de ética, eu não vou citar o nome, aonde ele ali manda lá, né, o seu clipe lá, o seu vídeo gravado lá no Zap, desdenhando de igrejas que fazem campanha, pastores, aonde eles estão agora para enfrentar e curar o coronavírus, mandar o lencinho, fazer e acontecer.
E isso trouxe no meu coração uma certa tristeza hoje, de ver num momento em que todos precisam de nós, da nossa fé, nós estamos encontrando pastores se degladiando. É normal? Até isso aconteceu no meio dos discípulos, né? Mas Jesus deu ensinamentos para eles que serviram para nós, né? Que a gente precisa aprender e colocar em prática. Não é hora de nós, pastores, não é hora de nós, a igreja, degladiarmos por placa, né? Com zombaria, com atitudes, né? Até mesquinha, porque na verdade o pano de fundo acaba sendo aquela velha palavra que se diz no provérbio popular: farinha pouca, o meu pirão primeiro. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Quando na verdade Jesus, nosso mestre supremo, nosso mestre maior, deu para nós exemplos lindos e maravilhosos que a gente precisa aí colocar em prática. É lamentável que a gente encontre pastores ainda que tenham coragem de gravar um clipe e mandar com a sua cara de pau, né? Porque tem que ser cara de pau, porque eu não realmente, né, desdenhar do poder de Deus. Esse mesmo pastor causou um certo transtorno, né, na mente de um pastor companheiro meu lá de Pires do Rio. Um grande abraço, pastor, Deus lhe abençoe. Quando ele começou a criticar a unção com óleo, criticando tanta coisa, dizendo que isso e aquilo é da velha aliança, isso e tal. E o pastor disse: e agora? Pastor, como é que é? Aí eu disse: olha, querido, deixa eu te falar uma coisa. Para a fé não existe regra. Bobo é o pastor que pensar que pode determinar pontos para a fé. Para a fé não existe regra. É algo tremendo a fé. E Deus opera do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quiser. Amém? Não tem pastor na terra, por mais renomado que seja, tá? Ele querer ditar regras com isso ou aquilo. Então é lamentável. Agora, esse mesmo pastor, né, grava esse vídeo aí. Isso hoje me entristeceu. E eu preciso trazer uma palavra aqui hoje, né, para o nosso coração, para a nossa meditação, para a gente pedir a Deus ajuda. Estamos vivendo momentos em que precisamos pedir a Deus muita ajuda. Estamos vivendo momentos de crise institucional, tá? Hoje a gente vê um degladiar tremendo em nossa nação, dos poderes se degladiando, né? Um querendo fazer às vezes o serviço do outro, não respeitando as pessoas, não respeitando a própria Constituição e tantas outras situações. Então eu peço aí à igreja sempre, orem muito por nossa nação, pelo nosso Brasil. Eu fui presidente do Conselho de Pastores 10 anos e quem me conhece sabe, graças a Deus, que eu tenho a consciência tranquila, deito na minha cama, durmo em paz. Eu nunca puxei a sardinha para minha brasa. Tinha oportunidades, trabalhei com autoridades, pessoas, governadores, prefeitos, deputados, mas eu não puxava a sardinha para minha brasa. Nunca na minha igreja lá eu recebi cimento, areia, tijolo, né, por propina, por recursos ilícitos, de jeito nenhum. Quem lembra sabe, eu congreguei no Ministério de Anápolis e as pessoas passavam e até sorria. Demorou quase 5 anos para me terminar de construir a igreja, mas a igreja foi terminada para a glória de Deus, mas foi com lágrimas, foi com o joelho no chão, foi respeitando, amém, os membros da igreja e respeitando os ensinamentos que eu recebi dos meus pais, né? E até hoje quem me conhece sabe.
passei por ventos, passei por lutas. Hoje sou um pastor que divorciei, casei de novo, mas não vou trazer uma palavra sobre divórcio, mas é muito importante você entender o seguinte, olha, que a vida da gente prossegue, o nosso alvo é Cristo. Nunca devemos parar, nunca devemos desistir do nosso Deus e nunca devemos ir para o caminho errado, ainda que muitos nos joguem pedra. Pessoas que nos jogam pedra, falam, acusam, levantam falsos testemunhos, apontam, mentem, de forma descarada, mas nós prosseguimos para o alvo, nós prosseguimos com temor e tremor diante de Deus, com cuidado, para chegar diante de Deus com a consciência pura. E é por isso que nós continuamos no mesmo lugar, na mesma cidade, e as pessoas continuam conosco, trabalhando, empenhadas no Evangelho, dedicando, estamos aí com as portas abertas, apesar que estamos aí nessa quarentena, mas continuamos pregando e trabalhando para o reino de Deus, amém? Vamos louvar o Senhor. Acabei de cantar esse hino, é o 175, que diz, na segunda estrofe, irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos. Então essa é a palavra que nós precisamos guardar em nosso coração, amém? Pastor Ebenezer, amigo meu, lá de Goiânia, ele disse que nós precisamos viver a união e não o zunhão, E ele sempre falava isso. Pastor Ebenezer, um grande abraço, pastora Sueli, lá de Goiânia, amigos da gente, que Deus abençoe tremendamente, em nome de Jesus. Vamos aí louvar ao Senhor por mais um hino. Vamos cantar lá o hino 26. Um glorioso cristão a pensar. Para chegar lá, irmãos, nós vamos precisar trilhar o caminho, amém? Do verdadeiro amor, procurando respeitar uns aos outros e amar uns aos outros. Então, hoje causou um pouco de tristeza no meu coração esse clipe, eu não passei adiante e peço a você também para não passar, não dar ênfase a determinadas palavras, zombando, criticando, chamando determinadas pessoas aí do nosso meio de falsos profetas, Olha, não cabe a nós julgar. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso, amém? Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso desse ar triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será a desfrutar
desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos almejar estar morando na Nova Jerusalém. E para isso o caminho é estreito, é bem apertado, é muito difícil, amém? E nós precisamos trilhar, né, aprendendo do nosso Mestre Jesus, que nos deu exemplos fantásticos, lindos, que a gente precisa aprender, né? Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 12. Juízes, capítulo de número 12, amém? Vamos comigo para lá, em Juízes, capítulo número 12. Eu disse a vocês que, né, nós estaremos falando, acho que era sobre Apocalipse, que eu falei que ia falar na terça-feira, foi sobre Apocalipse, mas, meus queridos, na verdade a gente está vivendo um tremendo Apocalipse, né? Não, volto a dizer, não soou trombeta, né? Selos não foram abertos, caiu a grande Babilônia, calma aí, está chegando, está perto, mas ainda não. Estamos aqui no princípio das dores, né? E nesse princípio das dores estamos vivendo, né, aquela partezinha que diz: muitos vão trair, odiar, né, uns aos outros, até mesmo matar, né? Infelizmente a gente está vivendo isso, e é triste, lamentável, como eu disse agora há pouco, né, desse clipe, desse vídeo que eu ouvi desse pastor, né, e se vocês ouvirem aí, por favor, não passe adiante, e pessoas que estiverem aí zombando, criticando, falando, muitas pessoas que abrem o bocão aí, fala sobre dízimo, fala disso, fala daquilo. Olha, gente, o problema não é nosso. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Vamos aprender isso. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Portanto, é muito necessário a gente aprender isso e parar de se degladiar, se confrontar. Se a igreja entendesse o poder e a força que ela tem. Sabe qual é a minha oração? Todos os dias eu oro por esses grandes homens de Deus, para que eles comecem uma campanha de oração nunca vista no Brasil. Bispo Macedo, Silas Malafaia, R.R. Soares, Valdomiro, esqueci o nome lá do pastor da Lagoinha, bom, enfim, esses grandes homens, pastor José Wellington, tantas pessoas que têm a mídia na mão, que têm o poder na mão, de começar uma grande campanha de oração. Esses homens abraçados de joelho no chão, meu Deus do céu, o inferno, irmão, vai ficar doido, o diabo vai correr nos quatro cantos do inferno desesperado, quando os homens de Deus largarem as placas de igreja batista, assembleia, presbiteriana, casa da bênção, Deus e amor, parar com essa bobeira. Meu Deus, o céu é um só, e é para lá que nós vamos. Parar de estar criticando uns aos outros, falando. A gente aprende, eu também tive que aprender, né? São 32 anos servindo ao Senhor, eu também já andei dando as minhas caneladas, como diz aí o nosso presidente, que nós muito amamos, né? Nosso presidente da República,
Jair Bolsonaro, né? Dar as suas caneladas. Já dei. Né? Inclusive lá atrás, quando um pastor, determinado pastor, vou falar, daqui um dia eu vou gravar e vou falar o nome dele, pedindo até perdão em público, que eu desci a lenha nele, irmão. Oh, meu Deus. Aí nós vamos Salmo 119, que diz: foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Né? Às vezes a gente quer jogar pedra nos outros. Tem um ditado que diz: olha, cuidado, não jogue pedra no telhado dos outros se o seu é de vidro. Infelizmente, a gente acha e quer achar que sabe tudo, e o Deus a qual a gente serve, a gente quer colocar ele dentro de uma caixinha, né? Ele só faz o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Se não vestir do jeito que eu penso, tá? Se não fizer do jeito que eu faço, então você não anda com Deus. Quem anda com Deus sou eu. Eu fui 10 anos presidente do COMEV, Conselho de Ministro Evangélico de Cidade Ocidental. E grande foi a peleja aqui, irmão. E eu costumo dizer que pastor é igual abacaxi pérola. Ixi, pastor é igual abacaxi é. Se você pegar ele assim com a mão, você fura todo. Né? Mas se você souber pegar assim, ó, a coroinha do abacaxi, começar a cortar e tirar, olha, quando termina tudo, ele é docinho, igual mel, uma maravilha, né? E é bom quando as lideranças, quando os pastores entendem isso. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia aí, vamos aprender um pouquinho nas Escrituras Sagradas. Toda a Escritura é divinamente inspirada, viu? Não tem gente, o Velho Testamento, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então abra comigo aí em Juízes, capítulo de número 12. Eu vou ler esse texto, você acompanha aí também na sua Bíblia, para a gente poder entender esse texto aqui, que diz o seguinte: então os homens de Efraim se reuniram, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes a ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Respondeu Jefté: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e embora vos tenha chamado, não me livraste das suas mãos. Olha só, Jefté, vou ler de novo: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e embora vos tenha chamado, não me livraste das suas mãos. Vendo que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei aos filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Agora, por que subistes hoje para pelejar contra mim? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estes lhe disseram: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés. Os gileaditas tomaram o val do Jordão, que conduzem a Efraim. E quando os fugitivos de Efraim diziam: quero passar, então os homens de Gileade lhes perguntavam: tu és efraimita ou de Efraim? Dize-nos. Aliás, tu és efraimita? Dizendo ele: não. Então lhe diziam: dize Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar bem.
Vou ler de novo. Versículo 6. Vou voltar de novo. Então lhe dizia: dize Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não podiam pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam no val do Jordão. Caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté julgou Israel 6 anos. Então faleceu Jefté o gileadita e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Olha só, queridos, interessante, né? Os gileaditas, ou de Gileade, estavam pelejando com Jefté. Chegaram um dado momento da peleja que eles estavam vencendo, eles pararam no Val do Jordão. E eles pediam para passar, deixa passar, peraí aqui, então, você é efraimita? Não. Então diz-nos Shibolete. E eles não davam conta de falar, e falava Sibolete. E a pergunta era a mesma. Agora você imagina bem aqui, foram 42.000 homens de guerra que foram mortos só porque não conseguia falar Shibolete. Eles falavam Sibolete. Agora olha que interessante, né? O gileadita, ou de Gileade, era um dos netos de Manassés, né? E foi pai de Jefté. O gileadita era pai de Jefté e sua mãe era prostituta. Já era discriminado naquela época terrivelmente. E eles chamaram, resumindo aqui, Jefté saiu a peleja, né? E foi à luta. Quando ele venceu, né? Depois do inimigo morto, então o pessoal de Efraim veio, né? E interessante aqui, eu vou ler para vocês aqui, olha só, Efraim, o segundo filho de José com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, né? Efraim, seu irmão, e seu irmão Manassés foram adotados por Jacó e considerados como filhos. Ou seja, eles eram parentes. Resumindo, para você entender, eles eram parentes. Começaram uma briga, porque Jefté foi lutar com os amonitas, venceu, e por ter vencido, os efraimitas ficaram chateados, porque, dizendo eles que eles não foram chamados. Porém, Jefté disse: eu chamei vocês, vendo que vocês não vinham me ajudar, e eu arrisquei a minha vida, e saí para peleja, saí para guerrear. Não fiquei esperando por vocês, eu fui à guerra, eu fui enfrentar o inimigo. Mas eles não contentes com isso, nós vamos queimar a sua casa. Olha que ousadia, né? Olha que ousadia. Olha, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aonde está essa história agora que eu quero trazê-la para os dias atuais, para a gente poder meditar um pouquinho aqui, acerca da questão da divisão. A questão da divisão, ela é tão terrível. Isso eu falo começando por nós, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra para nós, Pedro, quando ele fala aqui na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele fala assim: olha, pois já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, onde compadecerá o ímpio e o pecador? Ei, deixa eu te falar, já é tempo que se comece o juízo pela casa de Deus, se comece primeiro por nós. Então, antes de eu falar da questão institucional que está havendo no país, uma confusão tremenda, cada um querendo fazer o papel do outro, né? O legislativo quer fazer o papel do executivo, o judiciário quer fazer o papel do legislativo, e vira aquela confusão toda. O presidente fala uma coisa, os governadores
como se tivesse um país dentro de um grande país, assim, nós não vamos fazer do nosso jeito. E cada um querendo puxar o tapete do outro, é uma coisa terrível. Mas eu não posso falar lá fora. Eu não posso falar desses homens de jeito nenhum, ó. Tem que morder na língua. Por que, pastor Zé Carlos? Porque o problema está aqui dentro. O problema está entre nós. Esse pastor começou lá a criticar, a falar, por que cadê os 318, cadê não sei o quê, por que não pega o lencinho e sai agora curando, é tudo balela, é falso profeta. Olha, queridos, a gente precisa ter muito cuidado, porque Pedro disse que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, não ousou pronunciar juízo de infamidade, de maldição. Disse o Senhor: te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. A gente precisa aprender, né? Até com o diabo, a gente não pode estar falando besteira, não. Quanto mais, queridos, né? Nós que somos cristãos, nós não podemos deixar, em hipótese alguma, que esse mal se alastre. Precisamos aprender. Olha na sua Bíblia, por favor, 1 aos Coríntios, capítulo de número 1. Olha a receita que o apóstolo Paulo, ele passa para a igreja. Vou falar um pouquinho do apóstolo Paulo. Tá? 1 aos Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1. Versículo de número 10. Olha o que ele diz. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Cristo crucificado? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Quero parar aqui, queridos. Paulo estava dizendo: ei, estou sendo informado que há discórdia, que há contenda no meio de vocês. Olha, queridos, nós estamos vivendo momentos em que o país precisa de nós. Nós estamos vivendo momentos em que toda a igreja tem que ir lá para o livro de Joel. Chora os ministros do altar, as crianças de peito, entendendo? Desça, se humilhe, sai os noivos da sua recâmara, sai da lua de mel, meu filho. Vai para o joelho, vai para o jejum, vai para a oração. Chore e diga: poupa o teu povo, Senhor. Nós estamos passando problemas pesados. Sabe? O pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Ou o pau que dá em Francisco, dá em Chico. Ataca, tá pegando para todo mundo. Nós também temos que parar os cultos, igual, né, as outras pessoas que também pararam os shows. Ou o padre que parou a missa. Nós temos que parar. E as autoridades, Romanos 3, constituída por Deus. E orar para que Deus as ilumine, para que Deus mostre a eles, né, a melhor forma de agir, para que ele também não entre no estágio da loucura, do pânico, como nosso presidente fala, e é verdade, para que encare essa batalha de frente, porque é muito importante a gente entender que estamos numa guerra. E numa guerra vai haver baixa, mas nós não podemos deixar, né, perder toda a guerra por causa das baixas. Pode ser eu, pode ser qualquer outro, mas o país precisa andar, porque os urubus já estão aí, querendo comprar as riquezas e levar a riqueza do país. Estão de olho no nióbio, estão de olho na Amazônia, a fonte de riqueza do país, estão de olho, sabe, naquilo que dá lucro para eles. Não pense vocês que eles, ao dominar aqui o Brasil, que eles vão ser bonzinhos com a gente? De jeito nenhum. Só bobo, tá?
para poder se deixar levar com melzinho na boca. Esses grandes empresários, tudo bom. Ah, meu querido, se esse pessoal pegar a gente aí, eles vão pegar igual estão pegando os cristãos lá na China. Eles não dão moleza, não. E não vamos ter moleza para nós aqui, não. Ou nós todos juntos dobramos os joelhos e pedimos ajuda para Deus, para continuarmos com o nosso Estado laico, como país livre, para termos autoridades tementes, as nossas famílias abençoadas, os nossos jovens não envolvidos com drogas, fora da prostituição, a coisa andar longe da promiscuidade, sabe? O que a gente precisa é isso. Mas como nós vamos fazer? Se eu começar a degladiar com o meu amigo pastor, se eu começar a degladiar com aqueles que Deus mandou que fosse diferente, uns dizem eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, e outros dizem eu sou de Cristo. 4 grupos dentro da igreja, 4 grupos divididos. Naquela época, praticamente mais de 2000 anos atrás, tinha divisão e era combatido. Agora escute bem, é muito importante a gente entender isso. Olha o que Jesus ele mostra aqui no Evangelho. Vá comigo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 17, se eu não me engano, é o 17, deixa eu conferir aqui, tá? Capítulo de número 20, 17 e 20, versículo 20 também, vamos lá, capítulo 20, o versículo 20. Perguntou ele: que queres? Ela disse: concede que meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e a outra à tua esquerda no teu reino. Porém Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? E ser batizado com o batismo com que estou para ser batizado? Respondeu-lhe: podemos. Disse-lhe Jesus: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem o Pai os preservou, os preparou. 24. Quando os 10 ouviram isso, se indignaram contra os 2. Então Jesus, chamando-os a si, disse: bem sabeis que os governantes dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não é isso que a gente vive? Estamos aqui enclausurados por quê? Porque os governantes exercem autoridade sobre nós, foram eleitos por nós, exercem autoridade sobre nós, nos subjugam, mas foi nós que elegemos. Chegaram a ser governador, sim, mas lá eles se degladiam pelo poder, tramam ciladas, mentem, enganam, praticam todo tipo de obra maligna. É doído, é uma pena que muitos não conseguiram abrir os olhos, porque pagarão um preço muito caro. Pilatos diz para Jesus, quando ele chega diante de Jesus, ele diz: olha, tu não és o Cristo, tu não sabe que eu tenho poder para te prender e para te soltar. Jesus disse para ele: nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse dado. Eles acham que são os poderosos e que não existe um poder superior do que eles. Eles pensam isso. Só que todo mundo passa. Eles ficam no poder até determinado tempo e vão embora. Enumerasse aqui, Ulisses Guimarães ficou tanto tempo, foi embora. Saddam Hussein, tanto tempo no poder, foi embora, né? E tantos outros que eu fosse enumerar. Vou falar aqui um pouquinho daquele indivíduo que mandou lá derrubar as Torres Gêmeas, né, que é o Bin Laden. Bin Laden resolveu escrever uma história do mal na Terra. Escreveu, lutou para ficar vivo. Até determinado ponto que morreu, foi embora. Hitler quis dominar o planeta inteiro. Cadê Hitler?
morreu. Nabucodonosor, rei da Babilônia, Deus entregou na mão dele reinos e reinos, dominava quase todo o planeta Terra. O homem que quase mais dominou no mundo todo foi Nabucodonosor. Num dado dia, abusado, arrogante, soberbo, ele chegou diante do seu palácio, que é o chamado as 7 maravilhas do mundo, né? Ele chega diante do seu jardim suspenso da Babilônia e diz: esta é a Babilônia que eu criei com a força do meu braço. Imediatamente veio a voz do céu, diz: olha, porquanto tu não glorificaste a Deus, você vai comer capim, vai nascer pelos, suas unhas vão crescer, tu vai ficar no meio dos animais durante 7 tempos, para você saber que o Altíssimo é que tem o poder sobre todos os homens. Ah, se esses homens abrissem os olhos, eles ficariam assim, ó, olha só, se tremendo todo, porque há um ser superior que governa sobre o ciclo da terra, tá? A Bíblia diz que Herodes, tá, que mandou cortar o pescoço, tá, de Tiago, querido, Herodes estava lá todo soberbo, né? Sobe na sacada do seu palácio e começa a fazer o seu discurso político, e o povo diz: isso não é voz de homem, isso é voz de Deus, e ele ensoberbeceu. A Bíblia diz que o anjo o feriu com a espada, e comido de bicho, ele expirou, foi embora. Cadê os políticos que reinavam há uns tempos atrás? Foram embora. Para eles lá, essa briga entre eles podem brigar à vontade, mas do nosso meio, igreja do Senhor Jesus, nós precisamos aprender do mestre. Quando os discípulos ficaram indignados, tá, com Tiago e com João, porque a mãe foi lá pedir um lugarzinho melhor. Quando chegar lá no teu reino, Jesus, bota o meu filho Tiago à sua direita, o meu filho João à sua esquerda, porque eu pedi primeiro, eu corri na frente. Gente, pedir favor à autoridade não é pecado não, viu? Você pedir algum favor, tem, mas não é ilícito não. E eu provo na Bíblia para você que não é ilícito, tá bom? Não é. E próprio Jesus, em determinada situação, além de fazer, ele também precisou de situações de favor de autoridade, não de propina, não de coisa errada, sabe? Não de fazer o que é errado, mas determinada situação, que você pedir determinada situação de um favor, isso não é pecado, não é proibido pela Bíblia. Mas olha só, eles acharam que eles tinham vantagem nisso, correram na frente. E o texto diz que começou então uma contenda dos 10 contra os 2. E Jesus disse: bem sei que os que governam sobre os... Bem sei que os governadores dos gentios os dominam e os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser se tornar-se grande, seja vosso servo. E quem dentre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Seja vosso escravo. E tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, Jesus disse bem claro aqui, tá? Quem quiser se tornar grande, seja servo. Quem quiser, tá? Quem quiser ser primeiro, seja escravo de todos. Olha que exemplo lindo e maravilhoso que Jesus, né, ele deu para a mãe de Tiago e João e os outros 10 discípulos. Olha, não é assim. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Nós pastores somos chamados para servir, e a igreja foi chamada para servir.
Quando eu era presidente do Conselho de Pastores, entramos no consenso, criamos a Santa Ceia Interdenominacional. Batista, Assembleiano, Casa da Bênção, Universal, Presbiteriano, Tradicional, Pentecostal. Nós nos reunimos no ginásio. E sabe quem é que servia a Santa Ceia? Não eram os diáconos, era nós, os pastores. Nós que somos o exemplo para a igreja. Agora, se eu ficar falando mal, se eu ficar criticando, se eu ficar zombando, se eu ficar desdenhando dos companheiros que acreditam no milagre, que são usados por Deus, sim, mas nem todo mundo, querido, nem todo mundo recebe o milagre devido. Que isso, pastor? Tá? Nem todo mundo vai receber o milagre, queridos. Nem todo mundo vai receber a cura. No livro de Lucas, a Bíblia diz que Jesus, quando chegou em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres, a não ser curar uns poucos enfermos, porque eles não acreditavam. Não é esse o filho do carpinteiro? Não estão entre nós os seus irmãos, as suas irmãs, né? Então eles olhavam Jesus como um homem comum. Eles não olhavam Jesus como mestre supremo, como salvador, como aquele que veio salvar. Jesus não pôde curar muita gente, porque eles não acreditavam. Deixa eu te falar, quem acredita na unção do copo com água, pegue seu copo com água aqui, eu vou orar. Se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Se na minha igreja, ou tiver uma igreja que o pastor diz, Deus fala com ele, ó, faça hoje a unção do cuspe aqui. Ele passar a mão, vem aqui. Quem acreditar que se eu passar a minha saliva na sua testa, você vai andar, parar de andar. Se Deus mandou, Deus se responsabiliza. Mas nem todo dia, nem toda hora, o milagre acontece. A Bíblia diz que a sunamita foi até Eliseu. Quando ela chegou, Geazi quis tirar a sunamita dos pés de Eliseu. Eliseu disse, deixa ela está com a alma angustiada, e o Senhor não me revelou nada. Não é porque eu sou profeta, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou alguém que Deus me chamou, que eu sou obrigado a saber tudo. Eu tenho que revelar tudo agora. Agora eu tenho que ser onisciente, onipresente, onipotente, porque eu sou servo de Deus. Isso é meninice. E nós precisamos aprender, deixar as meninices de lado. Precisamos ser amigos, precisamos ser companheiros. Igreja do Senhor, você que me ouve, não repasse nada que zomba do povo de Deus. Não repasse nada que afronta as escrituras sagradas. Pessoas estão abrindo a boca sem conhecimento, abrem a boca, tá? Estão se prejudicando a si mesmo, amando a maldição, e ela vai apanhar. Salmo 109. Não querem a bênção vai afastar deles. Nós somos colocados por canal de bênção. Pastores, homens e mulheres de Deus que foram separados por Deus, que estão entregando a sua vida aí para pregar o Evangelho de Jesus. É lamentável. É lamentável a gente ver aí pastores ainda gravando clipe para falar mal, chamar de falso profeta, alguém que entregou o lenço. O apóstolo Paulo era falso profeta? Que as pessoas pegavam do avental dele e levavam? Ele era falso profeta? Quem acreditou foi curado, quem não acreditou não foi. A Bíblia diz que Pedro, olha quem era Pedro. Pedro foi um cabo atribulado. O discípulo atribulado foi Pedro. Mas a diferença era que Pedro amava Deus. Quem sou eu? Quem é esse pastor? Quem é você? Para a gente ficar querendo entrar lá em Romanos, capítulo de número 2. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 2. Romanos 2 diz assim, olha. Diz assim, ó. Quer ver? Portanto, és inexcusável quando julgas, homem, a quem quer que seja, pois te condena a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, porque tu que julgas, faz o mesmo.
Então eu vou minar o campo lá para dizer que a minha igreja é a melhor. O Ministério Rocha Eleita não tem grau, é a única igreja que salva. Deixa de bobeira, quem salva é Cristo. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado no qual sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo cura, só Ele é a entrada do céu. A você que está, de repente até ouviu esse clipe aí, deixa de bobeira, continue acreditando nos milagres, continue acreditando. Vou ler para você aqui, o que é que diz a Bíblia, lá em Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, segundo Crônicas 20 e versículo 20, olha o que é que diz. Pela manhã cedo, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Escute agora aqui, ó. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Queridos, há muitas pessoas que estão prosperando lá no ministério, estão prosperando aqui no ministério, estão prosperando ali no outro ministério, que acreditam em profeta, acreditam em homem de Deus, mas quantos querem descredibilizar? E é lamentável, pessoas que querem descredibilizar o próprio companheiro. João, no capítulo de Apocalipse, capítulo 1, se não me engano, acho que é o verso 4, ele diz: eu, companheiro vosso, no reino e na perseverança, para mim não falar errado, que outro dia, perdão aí, mas eu confundi outro dia ali, cabeça quente, falei, se eu não me engano, foi Asa, né? Que Asa foi Josias, né? Que começou a reinar com 8 anos de idade. Às vezes a gente confunde, tá? Mas a gente sabe que está pregando e quer fazer o que é certo, tá bom? Olha o que diz em Apocalipse aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, tá vendo? Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Eu, João, companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança. É companheiro na aflição, companheiro no reino, não importa qual a denominação que está lá, irmão. Importa que nós precisamos orar. Importa que esses homens precisam nos ajudar em oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina, já disse aqui, imagina, esses homens de joelho dobrado. Oh, queira Deus, eu vou chorar de felicidade, poder assistir sim um clipe, onde eu puder ver aí esses homens reunidos, Bispo Macedo, Sila Malafaia, R.R. Soares, Valdomiro, eu esqueci o nome do outro lado de São Paulo também, todos eles chamando todo mundo para orar. Eita glória, presidente, meu presidente, convoca os pastores para o joelho, convoca as autoridades espirituais para o joelho, presidente. Dá uma ordem aí, bate um decreto, pelo amor de Deus. Chame esses homens, reúna eles, dá uma ataca neles, em mim também, em todos nós, para nós tomar vergonha na cara e dobrar o joelho no chão. E ao invés da gente ficar se degladiando um com o outro, dobrar os nossos joelhos e clamar para que o céu desça na terra. E olha, presidente, o céu vai descer. E olha, igreja, o céu vai descer, porque é isso que Jesus está esperando. Jesus está esperando de mim, de você, que a gente entre num consenso. E não há força maior. Não há força, e o diabo sabe disso. O diabo sabe que se esses pastores, esse que critica, dobrar o joelho com aquele que ele está criticando, se daqui a pouco os dois se abraçar e começar a dizer: vamos orar, rapaz, me perdoa aí, eu vou parar de criticar você, você para de me criticar, vamos orar, porque nós precisamos ver a glória de Deus descer a uma grande massa no Brasil e no mundo que não conhece Jesus. Eles precisam conhecer. Nós somos perseguidos, a Inquisição nos jogou para longe, os moráveis, Ana Batista, IPPP, papapá, foi cada um para o seu lado.
Aí os vangloria, é a única igreja. Ninguém perseguiu, matou um bocado de gente, nos fez dividir, e hoje nós estamos divididos, e parece que cada dia que passa a divisão aumenta. Nós precisamos nos reunir. Está na hora da gente, igreja do Senhor, dobrar os joelhos e chorar. Está na hora, igreja do Senhor Jesus, de nos perdoar. E eu quero deixar essa palavra aqui, eu não quero ser extenso. Quero pedir à igreja, você que me ouve, Ministério Rocha Eleito, todos juntos. Eu começo a partir de hoje. 3 dias no propósito com Deus. 3 dias em jejum e oração. Vou entrar num propósito de abstinência. Tá? Pedindo ao Senhor nosso Deus que levante os homens de Deus, que nos una, que nos fortaleça, que ajude o nosso presidente, que ajude os nossos ministros, que ilumine os governadores, que ilumine o Supremo Tribunal, que ilumine a Câmara, porque nós precisamos de um Brasil melhor. Nós não precisamos de pessoas para degladiar, para brigar, não. Precisamos de pessoas que se aproximem de Deus, para que vejam que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós queremos, pensamos ou pedimos. E nós precisamos, igreja, que esses homens sejam salvos. Eles precisam ver a luz de Deus, como nós vimos, como tantos outros, que eram presidiários, que eram isso, que era aquilo, mas que um dia Jesus se manifestou a eles, e a história deles, como Saulo, mudou-se, como a minha mudou e tantos outros mudaram. Nós precisamos disso, chamar a glória de Deus. Não tem estrelinha da festa, não. Não existe artista de Jesus, não. Que existe sim, tá? Amém? São homens e mulheres usados por Deus, uns mais, outros menos, não importa. Importa é que o evangelho seja pregado. Até Paulo falou, por vanglória, por contenda ou por inveja. É necessário que o evangelho seja pregado, sabe? E Paulo, lá no capítulo de Coríntios, segundo aos Coríntios, quando o pessoal começou a falar demais, e ele falou, não, pera aqui, já que vocês estão falando muito, vocês estão conversando fiado aí, tá? Já que vocês estão falando, eu também vou começar. Já que alguns ousam falar de si mesmo, olha o que ele diz, olha. Versículo 2 Coríntios 11:16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo? Não digo segundo o Senhor, mas por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Com efeito suportais até agora aquele que vos escraviza, ou vos devora, ou vos engana, ou vos trata com desprezo, ou vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como que fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus, 40 de açoite menos umas, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Aí vai seguindo. E até no final ele disse, cheguei a tal ponto que eu tive que descer por uma janela, todo mundo queria me matar. Mas o que ele estava dizendo aí, não tem ninguém maior do que ninguém, para de bobeira, vocês estão aí se gloriando, gloria com a chicotada nas costas, se gloria com a pedrada, se gloria no sofrimento. Foi o que ele diz aqui em 2 Coríntios, capítulo número 12, quando ele diz que havia um espinho na carne, ele pediu a Deus 3 vezes para tirar o espinho, ele diz, e Deus falou, não vou tirar.
a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele disse, então eu vou me gloriar nas fraquezas. Então quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Eu quero deixar essa palavra aqui, tá? A todos vocês que me ouvem, a igreja, tá? Eu vou pedir a vocês em nome de Jesus, quem não puder me acompanhar nos 3 dias, faça até onde você aguentar o primeiro dia, faça onde você aguentar no segundo dia, faça para você aguentar até o 3º dia. Nos ajude, amém? Nos ajude, vamos estar aí em oração, vamos estar aí pedindo a Deus por nossa nação. Há uma gama de pessoas que estão precisando de nós, pastores que me ouvem, amigos que me ouvem, repasse essa mensagem, me ajude, nos ajude, ajude o Evangelho de Jesus com a nossa união. Nós precisamos ser tão unidos que o inferno vai enlouquecer, Satanás vai sentir fogo na cabeça dele lá, mas o fogo que queima ele, que é o poder de Deus, a igreja orando, nós juntos orando pelo Brasil. Não tem inferno, não tem vírus do capeta, não tem nada que vai parar a igreja do Senhor Jesus, porque ele já disse para nós que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Cara, aqui, deixa eu ver aqui, a Denise, muito bem, a missionária Hilda está aí, Mauriane, Daniel Rocha, ô meu filho, beijo no coração, amém? A Rosângela, a tia Rosângela aí, ó, beijão no coração. Estamos aqui, pastor Elisvaldo lá no Sergipe, ô meu companheiro, ó, coração, muito importante, irmãos, aí, ó, nós estamos juntos, saindo do Ministério de Anápolis, mas continuamos ligados, pastor Zé Ayrton, e tantos pastores, nós continuamos unidos, desejosos de pregar o Evangelho. O céu é um só, é para lá que nós vamos, amém? Deixa eu ver aqui mais alguém, né? Missionária Fran, Diaconisa Brenda, amém? Meu obreiro Jorge aí, nosso motorista da conta, até que saudade, né, Jorge, de levar buscar o povo já, né? O Diácono Leandro tá aí, presbítero Gutenberg, beijo no coração, Diácono Wilson, meu querido, obrigado, viu? Ô, maravilha, ó, vou cortar aquele frango que você me mandou, que benção, obrigado, missionária Franca, que não tem deixado faltar. Nós estamos aqui rompendo em fé, mas que carinho que os irmãos têm de trazer o frango, de trazer a carne, né, aqui na porta do pastor, e trazer com esse amor, com esse carinho, traz uma coisa, traz outra, cuidando da gente com muito amor. A Bíblia diz para nós que quem abençoa o profeta recebe galardão de profeta. Quem abençoar um dos meus pequeninos com um copo d'água, por menor que ele seja, de forma alguma perderá o seu galardão. Ouça hoje, porque hoje eu fiquei meio indignado, com temor e tremor, preocupado, porque quando a gente é pastor, começa a falar mal uns dos outros, isso não é bom. E gravando clipe para rodar o Brasil e o mundo todo, isso não é bom. Nós precisamos passar mensagem de amor, de companheirismo, amém? Roupa suja se lava em casa, viu, pastor? Roupa suja lava em casa. Nós tivemos nossa diferença, é dentro em 4 paredes, amém? Não é revelando para o mundo lá fora, não. O mundo lá fora não interessa. Interessa que Jesus falou assim, olha, eu sendo Senhor, sendo Mestre, lavei os pés de vocês, assim façam vocês uns com os outros. Nós precisamos aprender, pastor querido, você que gravou esse clipe aí, ó, precisamos aprender a lavar pé, vamos aprender a descer, e quando a gente desce, aí o Senhor cresce. João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua, amém? Que nós possamos diminuir, para a glória do Senhor nosso Deus, vamos diminuir. Olha, queridos, a gente apoia o missionário Vishwas Rao, lá na Índia. Nunca conversei com ele. Ele tem aí o link dele aí, nunca conversei com ele. Mas é prazeroso a gente pegar uma oferta e mandar lá para a Índia, irmão. Se está difícil aqui, imagine lá. Imagine lá. Eu mando R$200, lá é 3.000 e poucas rúbias. Ele faz uma festa, ajuda o pessoal. Que coisa linda, maravilhosa. Missionário Vishwas, Deus abençoe a sua vida. Te levante na Índia para ganhar a Índia para Cristo. Amém? Estou aqui, ó, com o nosso manto, ó. Aqui o manto de oração. Vamos estar orando. Vamos estar pedindo a Deus pela igreja, pelos pastores e depois pelo Brasil. Amém? Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus
Vamos pedir a Deus para que o Senhor, nosso Deus, venha nos abençoar. Amém? Amado Deus e Pai, estamos diante da Tua presença e nesta hora eu quero orar, meu Deus, por todos os companheiros, pastores, os evangelistas, os presbíteros, diáconos, as irmãs de oração, a juventude, as crianças. Orar, meu Deus, por cada ministério instituído. Os ministérios são vários, assim diz a Tua palavra, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor opera da forma que o Senhor quer, distribuir os dons da forma que o Senhor quis e que o Senhor quer. Nós somos Teus servos e devemos cumprir bem o nosso chamado, combater um bom combate, correr a carreira e guardar a fé. Oro, meu Deus, para que o espírito de loucura, de confusão, de falta de união caia por terra, que os demônios batem em retirada. Meu Deus, eu oro para que essa comunhão nossa em oração cresça e os maiores líderes dessa nação se reúnam, meu Deus, se prostrem diante de Ti para orar pelo Brasil, para orar pelas nações, para orar por Israel, porque nós precisamos alcançar o maior número que nós pudermos levar para o reino celestial, porque estamos em combate. Esta guerra não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bondoso Mestre e Salvador, oramos lhe pedindo que o Senhor guarde a Tua igreja, oramos lhe pedindo que o Senhor guarde a família, o homem de bem, aqueles, ó Pai querido, que buscam andar ensinando a família o temor da Tua palavra. Oramos por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão na sarjeta, na marginalidade, por aqueles que estão envolvidos no tráfico, nas drogas, por aqueles que estão nos presídios, por aqueles que estão esquecidos, meu Deus querido, da comunidade. Oramos para que o Senhor possa levantar homens e mulheres, nos levante para alcançar o maior número, para que haja conversão. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Usa-nos, Senhor, abre o entendimento, e nós repreendemos dessa nação o príncipe desse século que cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não resplandeça a luz da Tua palavra. Joga por terra esse mal, abençoe a nossa nação, visita, meu Pai, as instituições, dê harmonia nesse país, para que ele seja levantado e nós possamos alcançar vidas, meu Deus, em outras nações que precisam da ajuda e da Tua palavra. Assim nós lhe pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Deus abençoe você, esteve conosco até agora, nos ouvindo, a todos que estão ligados conosco. Quinta-feira estaremos de volta. Houve um pouquinho de atraso aí, alguns intempéries. A gente está, como já falei, paciência aí que a gente está aprendendo. Estarei ministrando a bênção apostólica aí. Feche os teus olhos, porque Deus é contigo. Amém? Pai, guarda o Teu povo debaixo da Tua potente mão poderosa, livrando do perverso, da bala perdida, do homem mau, das pragas que têm sobrevindo sobre essa terra. Oramos para que o Senhor, meu Deus, libere a bênção, libere a nossa liberdade de Te adorar, os brados de júbilo na Tua casa. Meu Deus, toca, meu Deus, nos governadores, toca nas autoridades, mas acima de tudo neutraliza a força desse vírus maldito e levante esta nação como o Senhor tem levantado e protege de todo mal no poder do nome santo do Teu Filho amado Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja em nosso coração, não somente agora, mas para todos sempre. Diga comigo, amém. Deus abençoe a sua vida, um beijo no coração, fiquem com Deus.